6, do verso 1 ao verso 8, são versos muito conhecidos. Quem puder ficar em pé em reverência à palavra, fique como Deus permitiu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 sobre o rosto e 2 sobre os pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou crescendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificada do pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me a mim. Amém. Pode aceitar, irmãos? Ainda falando sobre avivamento, todos esses dias nós ouvimos sobre esse tema importante, avivamento, que é trazer à vida a renovação, o fervor, o ardor da vida, a expressão de alguém que está vivo, que não está parado, não está inerte, não está morto. Todos esses dias, desde o começo desse congresso, nós temos ouvido a respeito desse tema. E nós vamos continuar ouvindo ainda sobre esse tema, com base aqui no profeta Abacuque, que escreveu esse versículo, que é um versículo-chave, e pode ficar, pastor Gil, do nosso encontro, né? Ouvi a tua palavra e temi. O profeta está dizendo para Deus: eu ouvi a palavra de Deus e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz-a conhecida e lembra-te da tua misericórdia. Por que ele disse isso? E hoje pela manhã nós ouvimos o pastor Armando, uma palavra maravilhosa hoje pela manhã, porque Deus estava mandando um juízo sobre a vida do seu povo, por conta dos pecados do povo, por conta do afastamento de Deus, do envolvimento com coisas que não estavam no plano de Deus. O povo de Deus estava desviando e desviado do propósito de Deus. Então Deus levantou uma nação, um povo poderoso, os caldeus, para oprimir o povo dele, como um juízo, como um castigo. E foi isso que o profeta viu, o castigo que Deus traria sobre o povo. E este castigo e essa voz de Deus, que vinha como juízo para disciplinar o povo, para corrigir o povo dele, colocá-lo no caminho, fez com que o profeta se expressasse dessa forma e dissesse: eu temi. Então eu tive um grande temor quando eu ouvi o que Deus, o Senhor, disse que ele ia fazer. E ele então faz uma oração muito séria, ele busca esse avivamento, essa mudança de vida. Então é importante a gente pensar aqui que esse avivamento é essa mudança de vida que Deus quer na vida de cada um de nós e na vida da sua igreja, na vida da sua obra. Quando nós pensamos em avivamento hoje, não é? A igreja hoje, a igreja contemporânea, ela pensa em festa. Então, na cabeça de muita gente, avivamento é uma grande concentração de gente pulando, louvando entre aspas, né? Pulando,
Então, nós podemos, pensando em avivamento, dizer o que avivamento não é. A primeira coisa que nós podemos falar é o que não é avivamento. Avivamento não são luzes, avivamento não são sons, avivamento não é pular, não é se alegrar ao extremo, não é bater palma, não é nada disso. Será que eu posso pensar em avivamento como alguém que vai dobrar o seu joelho em um canto oculto para buscar a face de Deus? É difícil a gente pensar em avivamento com ações desse tipo, que fogem completamente do que a mente nossa pensa e gosta, porque é aquilo que nós vemos e às vezes ouvimos também. Então, avivamento não é nada disso. Avivamento não é pular, não é gritar, não é festejar. Ah, pastor, mas o povo de Deus não é festivo, o povo de Deus não é alegre, é festivo, mas isso não significa que é um avivamento do ponto de vista de Deus. Isso é uma expressão da vida do povo de Israel, do povo de Deus. O que é avivamento? Avivamento, se a gente pudesse dizer aqui em palavras bem sucintas, nós diríamos que é uma ação do Espírito Santo na vida daquele que é Deus, da vida da igreja, da vida da obra do Senhor. É uma ação do Espírito, e só o Espírito Santo pode gerar o verdadeiro avivamento. Eu não tenho esse poder de dizer, eu vou gerar, eu posso me avivar no sentido de que eu tomo decisão importante, que vai ser boa, decisões que serão boas para a minha vida, que me ajudarão, que me livrarão do mal. Todo esse sentido, tudo bem. Eu posso viver uma vida avivada, uma vida inteligente, uma vida bem-sucedida. Mas o avivamento genuíno e verdadeiro não depende de mim completamente. Ele depende de mim parcialmente, e uma parcela bem pequenininha, e está à vontade, no desejo verdadeiro, que parte lá do coração sincero, verdadeiro e profundo sentimento de buscar a face de Deus e de estar com o Senhor. Será que as pessoas querem realmente o verdadeiro avivamento? Porque o verdadeiro avivamento também, ele traz as suas consequências, não é? Ele traz os seus resultados, e ele pressupõe também esses resultados. Olha que coisa maravilhosa. Isso significa que para a gente alcançar esse avivamento da parte do Senhor, nós vamos ter que nos posicionar de acordo com a vontade de Deus, da palavra do Senhor, e não segundo o que eu quero, o que nós queremos, do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Faça-se a tua vontade. A vontade de Deus deve ser cumprida na nossa vida. Então, se eu perguntar aqui a nós, quem deseja um avivamento verdadeiro, genuíno, todos nós, eu creio, vamos levantar as mãos, eu serei o primeiro. Quem deseja um verdadeiro avivamento? Graças a Deus, todos nós queremos, todos nós desejamos. Mas olha só o caminho do verdadeiro avivamento, e é sobre isso que eu queria falar aqui rapidamente, porque hoje eu não quero pregar muito tempo, no máximo umas 2 horas. Estou brincando. Então, quem quer avivamento, saiba que, olha por onde começa. O pastor Armando falou um pouco sobre isso de
tio, né? Ele já faleceu. E eu me converti, eu fui na casa dele, morava em outra cidade. Nesse tempo eu estava morando em Belo Horizonte. Eu fui na casa dele e ele era muito idólatra, estava longe de Deus, fumava direto, tanto que ele tinha um cigarro na boca direto, aquele cigarro de palha, né? E ele não tirava, então ele fazia que acendia, mas às vezes não acendia, fazia um pouquinho, depois apagava, o cigarro estava sempre na boca dele. E era uma pessoa muito agradável, amava esse tio. Eu queria a salvação dele. E eu fui lá na casa dele. Ele me recebeu muito bem, como sempre. E depois de falar um pouco de Jesus, eu disse: tio, o senhor precisa se arrepender e se converter para receber a vida eterna, a salvação em Jesus. Ele falou: filho, eu nunca me arrependi de nada na minha vida e nunca vou me arrepender de nada na minha vida. Quando eu ouvi essas palavras, foi como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em mim e me deu uma tristeza terrível lá na alma, porque eu fiquei pensando: meu Deus, como esse homem vai se converter? Olha a dureza do coração dele. Ele disse essas palavras tão terríveis, né? Eu nunca vou me arrepender de nada. E ele morreu. Imagina a situação de alguém que morre sem Deus e sem nunca ter se arrependido dos seus pecados. Então, se nós queremos arrependimento, verdadeiro avivamento, nós temos que pensar também no verdadeiro arrependimento. Porque pode ter esse arrependimento falso também, não é? Diz que Judas teve mais remorso do que verdadeiro arrependimento, porque o levou à morte. Ele se enforcou, se matou, se suicidou, por conta do peso do pecado, da traição e daquela condição terrível de ter negado o Filho de Deus. Ele não se arrependeu. Quantas pessoas não se arrependem e vão vivendo a vida, vão rolando pecados, não é? E às vezes dentro das próprias igrejas, estão na igreja, frequenta culto, conhece a palavra, sabe vários versículos decorados, sabe cantar as músicas do culto, mas nunca se arrependeram. Nunca se arrependeram. Ou se arrependeram no passado, não se arrependem no presente. E vão empurrando o pecado, como que empurrando com a barriga, e vão levando a vida, achando que está tudo bem. São os dias atuais, todo mundo é fraco, todo mundo cai, todo mundo peca, ninguém é perfeito. Isso tudo é verdade. Mas muitas vidas começam a ter a mente cauterizada pelo pecado. E aí não precisam mais se arrepender, não precisam mais se converter, abandonar o mal. E acham que está tudo bem com Deus. Quantas vidas, até mesmo na recuperação, como eu amo a recuperação. Graças a Deus, eu nunca tive problema com droga, né? Nunca tive vício nenhum. Eu até brinco, né? Às vezes quando alguém vai buscar recuperação, passa na nossa viagem, o cara fala assim: não, eu não tenho vício nenhum, só fumo, bebo e cheiro quando jogo. Então, você pode ficar 200 anos na casa de recuperação. Se você não se arrepender verdadeiramente, você vai entrar tão perdido, vai sair tão perdido como entrou um dia. Mas se você se arrepender verdadeiramente, a sua vida será mudada pelo poder de Deus. Você crê nisso? Quando Pedro desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro pregou aquele primeiro
real, era verdadeira, eles precisavam se posicionar. Então eles perguntaram: o que faremos diante dessa palavra? E ele falou: arrependei-vos. Olha, a vida cristã começa, e só começa, com verdadeiro arrependimento. Nem terá a consciência do senhorio de Cristo, do valor de Jesus, sem o verdadeiro arrependimento. Teve um tempo na minha vida que eu estava muito atribulado e orei muito a Deus, falei: Senhor, tem misericórdia, porque eu quero ver vidas se convertendo verdadeiramente ao Senhor. Não quero ver vidas que às vezes dão um passo na tua direção, mas é um passo teatral, é um passo de quem caminha somente, não é um passo motivado por uma decisão do coração. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo isso também? Então eu orava naqueles dias e dizia: Senhor, tem misericórdia, porque eu estava cansado e triste. Quando eu pregava, e às vezes as pessoas vinham para aceitar Jesus assim, e mascando chiclete, e arrastando os pés, e sem: Senhor, não é isso, não é isso. Essa pessoa não entendeu o que realmente é o Senhor, o preço que o Senhor pagou naquela cruz. Ela ainda não entendeu, ela ainda está nas trevas, na ilusão, na ignorância. Então, eu orei mais e pedi a Deus misericórdia. Até que eu comecei a ver alguém caminhando na direção do altar, com uma lágrima nos olhos, e um quebrantamento no coração. A vida cristã só começa com a verdadeira revelação de Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e com o verdadeiro arrependimento. E junto com ele vem a oração, porque avivamento também pressupõe oração. O pastor Ivan pregou aqui no primeiro dia. O povo estava no cenáculo. Jesus tinha prometido enviar o Espírito. Jesus andava com os discípulos. Eles viam sinais, maravilhas, coisas tremendas, maravilhosas. Pedro andou sobre as águas, porque Jesus disse: vem, e ele veio. Está certo, ele afundou, mas ele deu alguns passos. Ninguém, além de Pedro, andou sobre as águas, só Jesus e Pedro. Pedro viu coxos sendo curados, ideias sendo libertos, cegos vendo, surdos ouvindo, mudos falando, e viu um defunto de 4 dias sepultado sair do sepulcro vivo pelo poder de Deus. Pedro viu isso tudo e muito mais. Mas Jesus falou: ficai até que o alto seja revestido de poder. Não saí para pregar até que recebam a promessa. Porque eu estou com vocês, mas eu estarei em vós. Ele está se referindo à pessoa bendita do Espírito Santo. Eu estou com vocês, mas estarei em vocês. Fica e o Senhor, esse cara ali orando: o Senhor, manda a tua promessa, cumpra a tua promessa, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito. Eles ficaram ali juntos, orando, aguardando, até que veio o Espírito Santo sobre ele, e eles foram cheios do Espírito de Deus. E Pedro, ao mesmo tempo que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantar, o mesmo Pedro que temeu
abandonou, que negou a Cristo, agora ele prega ousadamente em nome de Jesus e milhares de pessoas se convertem. Por quê? Por conta do Espírito Santo na sua vida, no seu coração. Por conta desse avivamento genuíno que veio de Deus sobre a vida dos crentes daquele começo, que a gente chama de igreja primitiva, não é? A igreja original, os primeiros cristãos. Então, eles foram cheios do Espírito Santo e Pedro pregou. E isso aconteceu porque eles estavam ali, debaixo da oração, estavam orando. Tem gente que quer orando assim, com todo respeito. Eu não sou Deus, graças a Deus por isso, né? Nenhum de nós é, só há um Deus, é o Senhor de toda a glória, aleluia. Ele é o Senhor, Ele é o dono da cura, é Ele que faz, é quem opera, quem transforma, quem liberta, quem cura, quem salva, quem dá a vida eterna com Ele. Mas eu não vejo, nunca vi uma pessoa que não está nem aí para Deus, não se importa com o Senhor, não se importa com a palavra, com a verdade de Deus, com o Evangelho, com a igreja. Nunca vi uma pessoa que não tem nenhum sentimento, não dá nenhum crédito, nenhuma importância para Deus e para a sua palavra, não busca a Deus, não ora. Ser cheio de Deus, eu nunca vi essa pessoa. Talvez você diga, eu já vi, eu nunca vi. Às vezes ele terá uma experiência emocional, ele terá ali um resquício, de repente, de uma bênção, de uma visitação, ou está junto com alguém que foi impactado por Deus, mas o coração das pessoas está longe de Deus, ela não deseja o Senhor, ela não se importa com o Senhor, ela não busca a Deus. Mas graças a Deus, porque os discípulos se importaram, e eles aguardaram, e eles estavam ali em oração, 1, 2, 3, 10 dias, 40 dias, 30, 50 dias. Aí veio o Espírito Santo sobre ele. Como a oração é importante. Veja qual o ponto menos frequentado da igreja. O de oração. Mas o que é oração? É falar com Deus, é se derramar na presença de Deus, é estar ali em comunhão, é buscar a Deus para nossa vida, para nossa caminhada para a igreja, para a obra. É o combustível, é tudo. É o estreitamento ali da comunhão com o Senhor, é através da oração. Ah, não, eu não vou, mas eu vou orar. Mentira! Mentira, não ore cada coisa nenhuma. E quando ora é muito pouco, e o Senhor disse aos seus discípulos: nem uma hora pudesse vós vigiar comigo, nem uma hora. Então, como a oração é importante. Se eu quero verdadeiro avivamento, eu tenho que gastar mais tempo em oração diante de Deus. Amém? Amém? Eu preciso correr. Você quer avivamento? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Vamos trocar a palavra por voz. Ouvi, Senhor, a tua voz. Ouvi, Senhor, a tua voz. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que Deus está falando. O que o Espírito diz. Por que tem ouvido? Porque nem todos têm ouvido para ouvir. Nem todo mundo tem ouvido para ouvir. Mas você tem ouvido para ouvir a voz de Deus, então ouça a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus no seu coração. Seja sensível à voz de Deus. Abacuque foi: ouvi, Senhor, a tua palavra e entendi. Ele entendeu. Ele teve uma sensibilidade profunda. Ele teve um temor santo. Ele falou: meu Deus vai tratar com a gente. O Senhor vai mandar um povo
voz de Deus fala de sensibilidade, né? De sensibilidade espiritual, ouvir e temer. O texto que nós vemos aqui de Isaías capítulo 6 diz que o profeta Isaías, ele viu a glória de Deus, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, lá de serafins, seres celestiais com 6 asas. Se você ver, você sai correndo de medo. Ele ouviu eles clamando e adorando a Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios da sua glória. Isaías ouviu e viu isso, mas até hoje esses seres estão lá dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Ainda estão adorando a Deus ao redor do trono de Deus. E quando Isaías viu esta visão gloriosa, diz a palavra de Deus que ele exclamou: ai de mim, disse ele, ai de mim, porque eu vou morrer, eu não vou escapar dela, porque eu sou uma pessoa pecadora, eu habito no meio do povo pecador, e os meus olhos viram a Deus, não tem como escapar. Ele teve, portanto, uma convicção, um sentimento de que ele ia sucumbir ante a glória de Deus. Tem muita gente que quer chegar diante de Deus de qualquer jeito. Olha, só tinha um jeito de o sumo sacerdote chegar à presença de Deus no santuário do Senhor. E isso uma vez ao ano. E era com o sangue do cordeiro, o sangue do sacrifício. Então, para chegar à presença de Deus somente através do sangue do cordeiro de Jesus. Você tem essa consciência, essa sensibilidade? Ouvir a voz de Deus e se posicionar diante da voz de Deus, querer mudança realmente, ouvir a voz de Deus requer mudança, né? Porque você pode poder ouvir segue, e muitas pessoas quiseram seguir ao Senhor e Ele não permitiu. A outros Ele disse: segue. Teve um jovem que disse: eu vou seguir por onde quer que o Senhor for. Ele falou: não, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Aquele cara desistiu de seguir ao Senhor. Então teve preço. Avivamento, então tem preço. Nós temos que negar a nós mesmos, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Olha como isso é sério. E está dentro do mesmo contexto, o Senhor diz: olha, quem ama pai e mãe, e irmãos e filhos e filha, mais do que a mim, não é digno de mim. O que o Senhor disse? Ele disse que se nós amarmos alguém mais do que amamos a Ele, nós não seremos dignos dele. E disse mais, no mesmo contexto ainda: todo aquele que se envergonhar de mim, nas minhas palavras, eu envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Então, é algo muito sério, muito profundo. E se eu quero um verdadeiro avivamento na minha vida, eu tenho que saber que esse preço está aí diante de mim. E esse tem que pagar, porque o maior ele já pagou. O maior preço alguém já pagou por nós. Foi Jesus e foi o preço do sangue dele. Amém? Foi
Foi o preço do sangue do Cordeiro. Você não foi comprado com prata, nem com ouro, nem com tesouros e coisas preciosas dessa vida, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, o sangue da cruz, o sangue do sacrifício. Hoje pela manhã celebramos a ceia, a mesa está ali, linda, onde participamos do sacrifício, fazendo memória do sacrifício que nos salvou. Comemos o pão que simboliza o corpo de Cristo e bebemos do cálice que simboliza o seu sangue, sangue precioso que nos purifica de todos os nossos pecados. Então, tem que ter mudança de decisão, aceitar os desafios de Deus. Olha o que aconteceu com o profeta Isaías. Ele viu esta cena, esta visão gloriosa de Deus, dos serafins e da glória de Deus. Foi tão poderoso que o chão se moveu quando uma voz ecoou do céu, dizendo: a quem enviarei e quem há de vir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me. Mas ele não podia, porque antes ele disse: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou pecador, e o pecador e meio do pecador. E os meus olhos chegam a Deus, eu vou morrer. Mas como que agora ele diz: eis-me aqui, Senhor? Porque o anjo pegou uma brasa viva do altar de Deus, tocou seus lábios e disse: seus pecados foram perdoados, sua iniquidade foi tirada. Então ele disse: Senhor, tu sabes que eu não posso, eu não consigo, eu não sou suficiente, mas se tu queres me usar, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Será que tem alguém aqui nessa noite que vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero teu avivamento, eis-me aqui, Senhor, para o teu querer, para a tua vontade. E ele, que era um profeta sem expressão nenhuma, dizem que era um profeta palaciano, era amigo do rei Uzias, que o rei morreu, ele ficou sem esse amigo, enfim, tal, e Deus deu a ele essa visão que mudou a sua vida. E ele, que não tinha expressão nenhuma, agora começa verdadeiramente seu ministério no poder de Deus. E o livro do profeta Isaías é um livro tão maravilhoso do Velho Testamento, que quando a gente lê, parece que nós estamos lendo um dos evangelhos, porque ele fala de Jesus de uma forma tão clara, que bem parece um evangelho. Nós queremos verdadeiro avivamento, então aceitemos os desafios de Deus. Vivemos dias terríveis. A igreja aqui está cheia, glória a Deus, mas é festa, né? Depois tem os cultos aí, terça-feira já tem culto de oração, depois de amanhã, e nós não vamos ter um quarto desse auditório aqui, nesse culto importantíssimo, tenho certeza. Aceite os desafios de Deus, o que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida, para que você mergulhe na vontade de Deus, como alguém que diz: Senhor, eu não posso, tu sabes os meus limites, mas eis-me aqui, usa a minha vida, se tu queres me usar. Amém? Então, esteja disposto a morrer. Que coisa, né? O congresso do avivamento, e o pastor vai encerrar o congresso falando essa palavra. Nós temos que estar dispostos a morrer. Se nós queremos ser avivados, não parece um contrassenso, né? Mas é justamente isso. É movendo para nós mesmos, para a nossa vontade contrária à vontade de Deus, que o Senhor vai nos
usar segundo o seu querer, para o seu louvor e a sua glória. Né? Quer vir após mim, é assim mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga. Eu quero ler aqui Mateus 10, 37 a 39. Mateus 10, deixa eu achar aqui rapidinho. Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o pai ou a mãe, versículo citei, mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, quando eu falo de morrer, é isso aqui, é perder a vida por amor de Jesus. É entregar a vida verdadeiramente a Ele. E falar, Senhor, a minha vida já não é minha, é tua. Como Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, né? Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós, não sois de vós mesmos, então nem nos pertencemos a nós mesmos, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas nós estamos dispostos a morrer, quer vir após mim, negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz, seguir a Jesus. A sua vida é dele. Você está disposto a fazer o que ele manda? Os evangelhos falam de uma parábola que tinha dois irmãos. E o pai chegou a um dos filhos e disse: filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse: não, eu não quero, pô. Mas depois ele se arrependeu e foi. E ao segundo, o pai disse: filho, vai trabalhar na vinha. Eu acho que foi logo depois da negativa do primeiro. Aí o pai foi para o segundo. E o segundo disse: sim, pai, eu vou. Mas não foi. E o Senhor Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade do pai? O que disse que não iria, mas foi? Ou o que disse não vou? Ou que disse vou, mas não foi? Então foi o que disse não, mas depois ele se arrependeu e foi. Então tem muita gente que quer fazer a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus, é a sua própria vontade. Precisa se arrepender e ir na direção da vontade de Deus. Hoje pela manhã, o pastor Armando pregou. Quem estava aqui de manhã? Muita gente. Ele pregou de manhã e ele fez uma pergunta muito séria. Ele disse: você acha que Deus está feliz com a sua vida? Não foi? Quem ouviu? Você acha que Deus está feliz com o tipo de vida que você está levando? Porque as pessoas não querem Deus nas suas vidas hoje. Na verdade, querem tirar Jesus, né, da vida das pessoas. Hoje o mundo é assim. Você pode falar de qualquer personagem. Você pode falar de Buda, Maomé, Confúcio, Gandhi. Pode falar de qualquer personagem, todo mundo vai te ouvir, vai ficar uma boa. Mas vai falar de Jesus. Já é um obstáculo, uma barreira já se levanta. E hoje proíbe falar de Jesus. Não sei aqui, mas lá de onde eu venho, nas escolas não pode falar de Jesus. Então, tirando Jesus do ensino das crianças, então, traga seus filhos para a escola dominical, traga seus filhos para ouvir de Jesus, porque lá fora eles não ouvirão a respeito de Jesus. E assim, tem tirado Jesus da vida das pessoas.
do coração das pessoas. E para terminar aqui, esse é o último ponto, eu coloquei aqui: Jesus tem que estar no seu coração, Jesus tem que estar na sua mente, Jesus tem que estar na sua boca. Você tem falado de Jesus? Você tem falado de Jesus? Fale de Jesus. Talvez você está calado. E não adianta chegar aqui e nós vamos ficar aqui a noite toda dizendo: vem Espírito, vem Espírito. Se Jesus não está na nossa boca, se Ele não está no nosso coração, se Ele não está na nossa mente, as pessoas precisam ver de Jesus. Quando você começar a falar de Jesus, de Jesus, de Jesus, você demonstrar seu amor por Jesus, o Espírito Santo vai te fortalecer, vai te ajudar, vai te sustentar, Ele vai te usar. As suas palavras serão vivas e vão tocar o coração do perdido. Ele será salvo, ele se arrependerá e se converterá ao Senhor. Mas Jesus tem que estar no seu coração, na sua mente, na sua boca. Fala de Jesus, fala dele, porque Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, é Ele quem fez a promessa, foi Ele quem enviou o Espírito, Ele é o dono da igreja, o Senhor, da igreja, da obra, da nossa vida. Ele é tudo de que precisamos. Pastor, eu preciso de quê? Você não precisa de nada, você só precisa de Jesus. Só precisa de Jesus, só precisa de Jesus. Sim, se você tiver Jesus, você terá tudo. Mas se você tiver tudo e não tiver Jesus, você ainda não tem nada. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como aquele fazendeiro, né? Lá dentro, que diz: vou destruir meus sementes, vou colher maiores, vou plantar dobradamente, e depois vou recolher, encerei, e depois vou descansar naquela rede, né? E vou dizer: descansa,
por causa do nome de Jesus, eles disseram. Foi Jesus que operou isso na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Adoniran Judson foi um missionário americano. Ele foi pregar para os vietnameses no século passado. Hoje nem existe mais esse país da minha irmã. Hoje é Myanmar, um país budista. Mas Adoniran Judson chegou lá, ele não sabia falar a língua vietnamesa, ele era um jovem, mas o coração cheio de Jesus. Então ele resolveu redigir um texto pequeno falando de Jesus, o que Jesus era, como Jesus era maravilhoso, como ele amava o pecador, como ele deu a vida para buscar e salvar o perdido. Tinha até muitos erros da língua birmanesa ali naquele folheto. Ele fez milhares, distribuiu, e quase ninguém se converteu. Aqueles folhetos espalharam pela nação, onde de repente chegou alguém e falou com ele: você é o autor? Ele não. Chegou e disse: você pode nos falar do Evangelho? Ele disse: mas como vocês creem? Sim, nós aceitamos a Cristo. Como? E eles mostraram para ele aquele folheto, sabe, alguns anos que ele tinha escrito, falando de Jesus. Para resumir, a minha irmã hoje é um país budista, mas quando a Adoniran Judson morreu, tinha mais de 60 igrejas naquela nação, porque ele falava de Jesus. E nós queremos avivamento, nós precisamos falar de Jesus. Amém? Curva sua fronte, feche seus olhos. Olha, para encerrar, eu quero fazer um apelo. Vários apelos foram feitos aqui. Eu não sei, sinceramente, se alguém aceitará esse apelo que eu vou fazer aqui. Porque esse apelo aqui vai ser diferente de todos os demais. Alguém aqui, nessa noite, que quer colocar sua vida na vontade de Deus, como quem diz: Senhor, eu estou disposto a morrer para mim, mas a viver para ti, para que a tua vontade se cumpra em mim e através da minha